O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você Vivendo a Liturgia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom para estarmos juntos para mais um programa Vivendo a Liturgia. No último programa, nós refletimos sobre o ato penitencial. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse nosso percurso da Eucaristia parte por parte, nós percebemos que o ato penitencial nos ajuda a despojar-nos das nossas presunções e a apresentar-nos a Deus como realmente somos, consciente de sermos pecadores, na esperança de sermos perdoados. E, portanto, a conclusão para o ato penitencial em que o presidente da celebração reza é este: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à alegria da vida eterna. Amém. É precisamente este encontro entre a miséria humana e a misericórdia divina que adquire vida. Por isso, a gratidão será expressa no Glória, este hino antiguíssimo e venerável com o qual a Igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. O início deste hino, Glória a Deus nas alturas, retoma o cântico dos anjos no nascimento de Jesus em Belém, anúncio jubiloso do abraço entre o céu e a terra. Este canto também inclui-nos a nós reunidos em oração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E aqui, fazendo um parêntese, é muito bom lembrar que o Glória cantado nas celebrações eucarísticas deve ser a letra tal qual ele é. Jamais poderá ser substituído por um outro canto, ainda que contenha o Glória ou que seja um canto de louvor, de gratidão. Não. No Glória nós rezamos a letra integral que está contida no Missal Romano. Após o Glória, ou então, na sua ausência, imediatamente depois do ato penitencial, porque o Glória é reservado somente para os domingos, as solenidades e as festas. Por isso, durante a semana, na celebração eucarística, nós não rezamos o Glória. A oração adquire forma particular na prece denominada coleta, por meio da qual se expressa o caráter próprio da celebração, que varia de acordo com os dias e os tempos do ano. É bom a gente também aqui fazer uma explicação, porque se chama oração da coleta. O presidente da celebração recolhe todas as intenções da missa para apresentá-las a Deus. Não o momento em que nós também nós chamamos de momento da coleta na celebração eucarística, quando nós vamos de frente do altar levar nossa oferta. Então, realmente ali seria o nosso momento de ofertas, de oferenda, de oferecer ao Senhor. E aqui, na oração inicial, então, oração da coleta, porque nós recolhemos todas as intenções para bem celebrarmos. Mediante o convite, oremos. O sacerdote exorta o povo a recolher-se com ele no momento de silêncio, com a finalidade de tomar consciência de estar na presença de Deus e fazer emergir cada qual no próprio coração as intenções pessoais com as quais participa na missa. O sacerdote diz: oremos, e depois há um momento de silêncio, e cada um pensa naquilo de que precisa, que deseja pedir na oração. O silêncio não se reduz à ausência de palavras, mas consiste em se predispor a ouvir outras vozes, a do nosso coração e, sobretudo, a voz do Espírito Santo. Na liturgia, a natureza do silêncio sagrado depende do momento em que se realiza.
durante o ato penitencial e após o convite à oração, ajuda o recolhimento. Depois da leitura ou da homilia, é uma exortação a meditar brevemente sobre o que se ouviu. Após a comunhão, favorece a prece interior de louvor e de súplica. Portanto, antes da oração inicial, o silêncio ajuda a recolher-nos em nós mesmos e a pensar por que estamos ali na Eucaristia. Eis então a importância de ouvir nosso espírito para depois abrir ao Senhor. Talvez tenhamos vivido dias de cansaço, de alegria, de dor, e queremos dizer ao Senhor, invocar sua ajuda, pedir que esteja próximo de nós, pois às vezes temos familiares e amigos doentes ou outros que atravessam provações difíceis. Desejamos confiar a Deus o destino da igreja e o destino do mundo. É para isso que serve o breve silêncio antes que o sacerdote, recolhendo as intenções de cada um, recite em voz alta a Deus, em nome de todos, a oração comum que conclui os ritos de introdução, realizando precisamente a coleta das intenções individuais. Por isso, é bom que todos nós, sacerdotes, observemos bem este momento de silêncio e a gente não tenha pressa de dizer oremos e que se faça um silêncio. Então, dizer oremos e aqueles que presidem também, os diáconos, quando presidem a celebração da palavra, oremos e um momento de silêncio para que nós possamos recolher no nosso interior. Sem este silêncio, corremos o risco de descuidar o recolhimento de nossa alma. O sacerdote, ao recitar esta súplica, essa oração de coleta de braços abertos, é a atitude do orante, assumida pelos cristãos desde os primeiros séculos, como testemunham os afrescos das catacumbas romanas, para imitar Cristo de braços abertos no madeiro da cruz. Ali, o Cristo é orante e, ao mesmo tempo, a oração. No crucificado, reconhecemos o sacerdote que oferece a Deus o culto que lhe é agradável, ou seja, a obediência filial. No nosso rito romano, as orações são concisas, mas ricas de significado. Fazem-nos muitas meditações bonitas sobre essas preces. Voltar aos textos dessas orações até fora da missa pode ajudar a todos nós a aprender como nos dirigir a Deus, o que pedir, que palavras usar. Possa a liturgia se tornar para todos nós uma verdadeira escola de oração. Então, portanto, nós agora concluímos assim os ritos iniciais da celebração eucarística, ou seja, a saudação trinitária, o ato penitencial, o glória e a oração da coleta. Então, nós dando continuidade, nós vamos agora passar propriamente à liturgia da palavra. O que é a liturgia da palavra? A liturgia da palavra é o diálogo entre Deus e o seu povo, que alcança seu ápice na proclamação do Evangelho. Precede-se o canto do Aleluia durante o tempo pascal, o tempo comum, ou então durante a quaresma, nós cantamos outra aclamação com a qual a Assembleia dos Fiéis acolhe e saúda o Senhor que está prestes a falar no Evangelho. E durante a quaresma, por exemplo, nós cantamos louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Do mesmo modo que esses mistérios de Cristo iluminam toda a revelação bíblica, assim, na liturgia da palavra, o Evangelho constitui a luz para compreender o sentido dos textos bíblicos que o precedem, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Com efeito, de toda a Escritura, assim como toda a celebração eucarística, Cristo é o centro e a plenitude. Jesus Cristo está sempre no centro, sempre. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Aleluia. E vamos de música.
Perdão, Senhor, tantas vezes que omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o Caros irmãos e irmãs, depois de termos refletido sobre os ritos de introdução, consideremos agora a liturgia da palavra, que é parte constitutiva, porque nos reunimos precisamente para ouvir aquilo que Deus fez e ainda tenciona realizar por nós. É uma experiência que acontece diretamente e não por ter ouvido falar, pois na igreja, quando se lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus que fala ao seu povo, e Cristo, presente na sua palavra, anuncia o Evangelho. Nós encontramos na Sacrosanto Concílio, no número 7 e no número 33. E assim, enquanto se lê a palavra de Deus, às vezes a gente se comenta, não é? Olha, a gente se distrai, olha para lá, às vezes dá um cutucão de quem está do nosso lado, um pequeno cochichozinho, não é? Então, se deve fazer estes comentários durante a leitura da palavra de Deus? De maneira nenhuma. Não porque só se você já fica tagarelando com quem está do seu lado, as pessoas não ouvem a palavra de Deus. Então, quando se lê a palavra de Deus na Bíblia, a primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo responsorial e o Evangelho, devemos ouvir, abrir o coração, pois é o próprio Deus que nos fala. Não podemos pensar em outras coisas, nem falar de outros assuntos. Então,
esse santo silêncio que já fizemos para o ato penitencial, esse santo silêncio que já fizemos para a oração inicial, agora também durante as leituras, nós precisamos deste silêncio para ouvir a palavra do Senhor. As páginas da Bíblia deixam de ser um escrito para se tornar palavra viva pronunciada por Deus. É Deus quem, através da pessoa que lê, nos fala e nos interpreta a nós que ouvimos com fé. O Espírito Santo que falou por meio dos profetas. Nós rezamos isso no credo niceno, aquele credo maior. Inspirando nos autores sagrados, faz com que a palavra de Deus atue realmente nos corações, aquilo que faz ressoar aos ouvidos. Nós encontramos isso na introdução do lecionário número 9. Mas para ouvir a palavra de Deus, é necessário ter também o coração aberto para receber a palavra no coração. Deus fala e nós prestamos-lhes ouvidos para depois pôr em prática quanto ouvimos. É muito importante ouvir. Às vezes, e talvez, não entendemos bem porque algumas leituras são um pouco difíceis, mas Deus nos fala igualmente de outro modo. É preciso estar em silêncio e ouvir a palavra de Deus. Não vos esqueçais disso. Na missa, quando se começam as leituras, ouçamos a palavra de Deus. Temos necessidades de ouvir o Senhor. Com efeito, é uma questão de vida. Como bem lembra a expressão incisiva de que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 4. A vida que nos dá a palavra de Deus. Nesse sentido, falamos da liturgia da palavra como da mesa que o Senhor prepara para alimentar a nossa vida espiritual. A da liturgia é uma mesa abundante que aure amplamente dos tesouros da Bíblia. Sacrosanto Concílio 51, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, porque neles é anunciado pela Igreja o único e idêntico mistério de Cristo. Pensemos na riqueza das leituras bíblicas oferecida pelos 3 ciclos dominicais e, fazendo um parênteses, ano A, ano B e ano C, que à luz dos evangelhos sinóticos, diga-se Mateus, Marcos e Lucas, nos acompanha ao longo do ano litúrgico de uma belíssima riqueza. Assim, é importante recordar o Salmo responsorial, cuja função consiste em favorecer a meditação do que se ouve na leitura que o precede. É bom que o Salmo seja valorizado através do cântico, pelo menos no refrão. Vamos nos esforçar para que nas nossas comunidades a gente cante, medite o Salmo responsorial. É uma melodia simples, tranquila, mas que ajuda a elevar nosso coração a Deus. Já dizia Santo Agostinho, quem canta, reza 2 vezes. A proclamação litúrgica das mesmas leituras, com os cânticos tirados da Sagrada Escritura, exprime e favorece a comunhão eclesial, acompanhando o caminho de todos e de cada um. Portanto, compreende-se porque são proibidas algumas escolhas subjetivas, como a omissão de leituras ou a substituição com textos não bíblicos. Por exemplo, a gente não pode tirar uma notícia de jornal, um poema, ou porque é uma grande manchete do dia. Não, nós na celebração de maneira nenhuma substituímos nenhuma das leituras por outras coisas que não seja a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é palavra de Deus e pronto. Depois a gente pode até ler um outro comentário. Não. Na liturgia da palavra se lê a palavra de Deus. É o Senhor que nos fala. Substituir aquela palavra com outras palavras empobrece e compromete o diálogo entre Deus e seu povo em oração. Ao contrário, exige-se a dignidade do ambão e o uso do lecionário,
e a disponibilidade de bons leitores e salmistas. Mas é preciso que nós precisemos procurar e esforçar para termos sempre bons leitores que saibam ler bem e que, lendo bem, ajude-nos a compreender a palavra do Senhor, para que não se deturpem a palavra de Deus e não se entenda nada. Bons leitores, assim, nós devemos nos preparar antes da missa para ler bem, e isso cria um clima de silêncio receptivo. Então, só para poder fazer assim um pouco de brincadeira, quando a gente não prepara bem a liturgia da palavra, pode acontecer assim muitos fatos curiosos, não é? Em relação à leitura da palavra do Senhor. Alguém uma vez, muito empolgado, porque naquele domingo havia tido um jogo, não é? Do Corinthians, se a pessoa era um corintiano, ele, na empolgação, sem prestar muita atenção, diz daqui a pouco, leitura da carta de São Paulo aos Corintianos. Então foi assim, um riso geral em toda a igreja, porque não houve preparação, não houve distração e não ajudou a Assembleia a rezar. Então, portanto, leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, né? Então, só assim uma brincadeira para a gente poder entender o que pode acontecer quando nós não preparamos, não é, a palavra de Deus bem. Sabemos que a palavra do Senhor é uma ajuda indispensável, não para perdermos, como oportunamente reconhece o salmista, dirigindo ao Senhor, confessa: a vossa palavra é uma lâmpada que ilumina meus passos, uma luz no meu caminho. No Salmo 119 e 118. Como poderíamos enfrentar a nossa peregrinação terrena com as suas dificuldades e provações sem ser regularmente alimentados e iluminados pela palavra de Deus que ressoa na liturgia? Sem dúvida, não é suficiente escutar com os ouvidos, sem acolher no coração a semente da palavra divina, permitindo que ela produza frutos. Lembremos-nos da parábola do semeador e dos vários resultados alcançados conforme os diversos tipos de terreno, que vamos encontrar no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, de 14 a 20. A ação do Espírito, que torna eficaz a resposta, tem a necessidade de corações que se deixem modelar e cultivar, de modo que, quanto é ouvido na missa, passe para a vida todos os dias, segundo a admoestação do apóstolo São Tiago. Sede cumpridores da palavra de Deus e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra de Deus percorre um caminho dentro de nós. Escutemos com os ouvidos, para que ela passe ao coração. Não permanece nos ouvidos, mas deve chegar ao coração, e do coração às mãos, as boas obras. Eis o percurso da palavra de Deus, do ouvido ao coração e às mãos. Aprendamos estas coisas. E vamos de música. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Cristo,
Caríssimos irmãos e irmãs, que bom estarmos sempre juntos neste programa Vivendo a Liturgia. E antes de concluir nosso programa no dia de hoje, quero convidar a você a ser um sócio do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Com R$20 mensais, você ajuda a Arquidiocese de Pelotas levar a palavra de Deus aos nossos lares na vida de cada um de nós. Seja um sócio do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. E vamos suplicar a ela, a Virgem que soube ouvir, colocar-se no coração de Deus, que ela nos ajude a escutar a palavra do Senhor para respondermos como ela: eis aqui os servos e as servas do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E descenda sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre a vossa vida, sobre o vosso trabalho, a graça e a bênção de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.